Olá babes, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre corretores de olheiras e neutralizadores, qual a cor certa, se deve ser mais claro que a base, se deve ser da mesma cor, como aplicar, se devemos aplicar só na zona da olheira, se devemos aplicar aqui. Vou falar sobre tudo, por isso se quiseres saber qual a forma correta de utilizares o corretor, qual a cor que deves escolher, já sabes, continua aí a assistir. Vamos começar por ver o que é que são os neutralizadores e o que é que são os corretores, para quem não saiba. Os neutralizadores são aqueles com cor, ou seja, os verdes, os laranjas, roxos, amarelos, que eles servem para neutralizar a cor e ajudam assim na correção. E então, em certas situações, é necessário nós recorrermos aos neutralizadores para uma melhor correção das imperfeições do rosto, quer sejam elas olheiras, manchas, borbulhas, etc. E depois temos os corretores aqui que têm mais tom de cor de pele, que nós utilizamos também na zona da olheira ou por cima de manchas, mas lá está, esses têm o tom da nossa pele. Quando forem comprar o vosso corretor ou neutralizador, vocês têm que ter em atenção a textura, se é cremoso, se é líquido, etc. Porque mediante a textura e o vosso tipo de pele, há umas que funcionam melhores que outras. Por exemplo, este aqui da L'Oréal, eu amo completamente esta paleta, ela inclusive está no meu kit profissional, para quem não sabe, eu sou maquilhadora, serviços de maquilhagem em Lisboa e arredores, e também tenho a minha própria marca de pincéis de maquilhagem, já agora eu deixei o link, mas neste caso, estes corretores assim, compactos, eles costumam ter uma maior cobertura, eles têm uma maior cobertura do que os líquidos. Agora também já encontramos corretores líquidos com grande poder de cobertura, mas, regra geral, eles costumam ter assim maior cobertura mesmo. No entanto, eles não se dão muito bem com peles mais maduras, peles que tenham mais ruguinhas nesta zona, porque vai acabar por marcar mais as rugas. Estes, por exemplo, têm uma textura assim bastante gordurosinha, mas há outros que também são compactos e que ficam mais sequinhos. Vocês têm que ver a textura, se é mais gorduroso, se é mais seco, porque também mediante a vossa pele do olho, vocês vão precisar de uma textura mais hidratante ou outra mais sequinha. Se vocês tiverem, por exemplo, peles mesmo maduras, que já com muitas linhas marcadas, eu não aconselho de todo este tipo de corretores. Mas quem tenha só uma, por exemplo, tenho aqui uma linhazinha de nada muito sumida, que tem tendência a acumular aí um bocadinho de corretor. Então, eu tenho que usar corretores que sejam um bocadinho mais sequinhos, para não marcar aí essa linha, porque a minha zona da olheira também é um bocadinho mais oleosa. Quem tenha uma zona da olheira mais seca, vocês vão precisar assim de um corretor um bocadinho mais hidratante, uma textura mais gordurosinha, que vai funcionar melhor e vai ser mais confortável. Este tipo de corretores vocês também podem utilizar no rosto para corrigir manchinhas, para corrigir borbulhas, porque eles acabam por ter uma maior cobertura do que propriamente os líquidos. Falando ainda nos mate, a The Body Shop tem, por exemplo, estes compactos, que são os Matte Clay, que é da mesma linha das bases, que também tem o mesmo nome, as Matte Clay, que acabam por ter uma textura assim um bocadinho mais sequinha. Os da L'Oréal são um bocadinho mais cremosos e estes ficam com uma textura um bocadinho mais sequinha, mas mesmo assim não ficam com uma textura seca o suficiente, por exemplo, no meu caso, para dispensar, por exemplo, a utilização de um bocadinho de pó para fixar o corretor, e já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso depois na parte de como aplicar o corretor. Depois temos aquelas fórmulas assim em stick, que também podem encontrar no mercado, uns que sejam com uma textura um bocadinho mais gordurosa, outros que sejam com uma textura um bocadinho mais seca. O objetivo deste é aplicarmos diretamente na olheira e esbater com o dedo. Acho que é algo que dá jeito para uso pessoal, mas para uso profissional eu não gosto muito, e também não recomendo todo a peles maduras que já tenham algumas linhas de expressão, porque vai também mais uma vez marcar. À semelhança também dos compactos, eles também acabam por ter um maior poder de cobertura comparando com a grande maioria dos líquidos, por isso quem tenha umas olheiras mais carregadas, se calhar vai precisar assim de um corretor que seja um bocadinho mais forte, ou no caso vocês terem muitas borbulhas e manchas, que vão necessitar para vos corrigir melhor o rosto. Vamos passar agora para os corretores líquidos. Vocês encontram com aquelas embalagens que têm assim um aplicador, que é para aplicarmos diretamente na olheira e depois esbater. Podem esbater com o dedo ou com um pincel, ou os outros em bisnaga que não têm aplicador, que têm que tirar um bocadinho ou diretamente para o dedo ou nas costas da mão e depois ir lá com o pincel, como vos der mais jeito. Quando eu tenho que utilizar estes em clientes, eu aplico um bocadinho nas costas da mão e depois tiro com o pincel e aplico na cliente. E é assim, eu acho
acho que os corretores líquidos acabam por ser os mais fáceis de utilizarem para quem não tenha muita experiência e até mesmo para quem tem, acabam por ser os mais democráticos, porque vocês dentro dos corretores líquidos, vocês tanto conseguem encontrar fórmulas mais sequinhas como fórmulas mais cremosas, tanto conseguem encontrar fórmulas com uma maior cobertura como com uma cobertura mais leve, e acho que é mais fácil vocês conseguirem construir a cobertura. Por exemplo, vamos ter um corretor destes que tem uma super cobertura, mas vocês não precisam sim tanto de super cobertura. É mais fácil vocês conseguirem diluí-lo, ou diluem com um bocadinho de base, ou assim, estão a ver? E eu acho que acaba por ser melhor para trabalhar estes corretores líquidos, apesar de eu usar muito aquela paleta da L'Oréal, porque eu acho mesmo muito boa, mas eu acho que aqui os corretores líquidos acabam por ser mais democráticos, porque mesmo aqueles corretores líquidos um bocadinho mais hidratantes, vocês conseguem mais facilmente com o pó matificar e evitar que ele acumule nas linhas finas do que com os cremosos. É preciso ter algum cuidado a trabalhar com os cremosos. Outra coisa é que o corretor líquido tanto dá para uma pele mais jovem como para uma pele mais envelhecida. Tem que ter cuidado, é que numa pele mais envelhecida, lá está, não vão utilizar um que seja demasiado hidratante, gorduroso para não acumular muito, mas também que não seja demasiado seco para não ser demasiado desconfortável. Temos depois os líquidos, mas aqueles em formato de caneta, que alguns costumam ser um 2 em 1, que acabam por ser corretor e iluminador, mas também existem neutralizadores. Por exemplo, este aqui, o da Catrice, o Anti-Dark Circle, que é um neutralizador com esse formato de caneta. A ideia dele é aplicar diretamente logo umas pinceladas na zona da olheira e depois esbatermos com o dedo ou com o pincel. Lá está, mais uma vez, se usarem em clientes têm que aplicar, eu aplico primeiro na mão. E temos aqueles que, isto começou com o Touch Eclat da Yves Saint Laurent, que acaba por ser um 2 em 1. São os corretores, não têm tanto poder de cobertura, na minha opinião, como um corretor mesmo líquido. São mais levinhos e têm uns pigmentos que refletem a luz. Não é propriamente brilho que vocês vejam como, por exemplo, um iluminador que vocês colocam aqui. Não, mas tem os pigmentos que ajudam a refletir a luz, que dão um efeito iluminado. Por isso, lá está, são corretor e são iluminador. Temos os corretores e neutralizadores em pó. Sim, existem em pó. Neste caso são da Everyday Minerals, que são de maquilhagem mineral. Porque vocês vão utilizar uma base em pó no rosto, se forem utilizar por cima um corretor cremoso ou líquido vai ficar um bocado esquisito. Podiam utilizar por baixo o corretor e depois por cima a base em pó, já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas eu acho muito fixe Everyday Minerals ter também uns corretores deles em pó. E uma coisa que eu gosto de fazer, quer nas bases, quer nos corretores, quando eu não quero que fique com um aspecto tão empoeirado, eu costumo borrifar o pincel com um bocadinho de água termal e depois tiro a base ou o corretor e aplico no rosto, e então consigo que dê um efeito mais como se fosse uma base ou um corretor líquido. Fica muito fixe. E se vocês quiserem, eu posso fazer aqui um vídeo tutorial com vários truques de como utilizar a maquilhagem mineral, mas pronto, ficam a saber que também existem corretores em pó. Vamos falar agora sobre as cores dos neutralizadores, ou seja, aqueles corretores coloridos, que normalmente são as cores opostas que se anulam. O verde, então, serve para disfarçar vermelhidões, disfarçar também borbulhas, mas vocês têm que terem atenção que por cima daquele vocês têm que colocar sempre um bocadinho de base e depois, se for preciso, ainda mais outro corretor para não ficar depois a pele ali esverdeada. O amarelo é para manchas arroxeadas. O lilás vai neutralizar tudo o que seja mais amarelado, por exemplo, hematomas, etc. ou acastanhado, quem tem as olheiras mais acastanhadas, muitas manchas acastanhadas no rosto, tipo melage. E o laranja vai neutralizar os tons azulados e acinzentados. Por isso é assim, se vocês têm umas olheiras muito carregadas, eu recebo às vezes mensagens de pessoas que me dizem: olha, já não sei que corretor usar, indica-me um bom corretor, porque parece que o corretor que eu uso ainda fica pior, eu tenho umas olheiras muito carregadas. Eu digo sempre, se calhar o melhor é usar um neutralizador, porque ele vai logo ajudar a equilibrar ali um bocadinho o tom. Vocês basta colocarem um bocadinho na zona da olheira, que ele vai logo dar uma disfarçadela, e depois não necessitam de colocar tanta quantidade de corretor, nem de um corretor tão pesado, porque ao colocarem um corretor demasiado pesado, depois têm que estar a utilizar mais pó para fixar melhor, para ele se aguentar, e depois acaba por ficar com um aspecto mais artificial, mais cakey. E então, se vocês aplicarem um bocadinho ali do neutralizador, se calhar é aquilo que está a faltar para vocês conseguirem neutralizar e disfarçar mesmo as vossas olheiras. Outra coisa também, por exemplo, vamos, vocês têm aqui umas zonas com borbulhas, em vez de estarem a utilizar uma base com muita cobertura, mais vale vocês aplicarem primeiro um neutralizadorzinho verde, esbater ali, que ajuda logo a disfarçar, e depois colocam uma base
base, porque não há necessidade de vocês já usar uma base muito pesada em todo o rosto, é só ali uma zona ou outra que está com um bocadinho mais problemas. Vamos agora à parte da cor dos corretores. Será que o corretor tem que ser mais claro que a base? Eu sei que anda muito aí na moda aqui no YouTube já há uns anos e no Instagram, etc. Aquela coisa de utilizar aqui um corretor super claro nesta zona, fazer aqui um triângulo, porque ilumina logo. Mas isso não é corrigir olheiras. Isso pode servir como um 2 em 1, que também vai acabar por corrigir as olheiras. Se vocês não tiverem umas olheiras com papos, nem tiverem umas olheiras muito fundas, tipo cavadas mesmo, ou que não tenham umas olheiras muito carregadas, poderá ajudar, mas não serve para todos os casos. Essa técnica é uma técnica de contorno, não é propriamente uma técnica de correção de olheiras. Vocês ao deixarem esta parte aqui mais clara e vai parecer que tem depois aqui o rosto mais fino. Às vezes mesmo que nem coloquem aqui contorno, parece logo que tem o rosto mais fino, dá-vos outra definição ao rosto. No entanto, isso não é aconselhável para toda a gente toda. Por exemplo, pessoas que têm olheiras muito profundas, não vos vai adiantar nada. Não vai adiantar grande coisa, porque esta parte também vai realçar e vai-vos continuar ali. E também tenham cuidado, que não é por terem uma olheira muito profunda que vou usar o mais claro todo só aqui. Conta, peso e medida. Outra coisa, olheiras com papos também não vão beneficiar dessa técnica, por isso vocês têm mesmo que usar as coisas com conta, peso e medida. Não é porque vêm utilizar, eu própria costumo fazer essa coisa aqui de aclarar, mas também não faço sempre, muitas vezes para o dia-a-dia. Eu não faço isso, faço às vezes até mais para vídeo, porque vai funcionar melhor, porque eu como estou com muitas luzes, acabam por me deixar o rosto mais achatado, ou quando vou fotografar os looks, para ficar com o rosto com melhor definição. Por isso eu muitas vezes também no dia-a-dia, às vezes, utilizo só um corretor do tom da minha pele nesta zona, e é sobre isso que vamos falar. Se podemos aplicar corretor só nesta zona? Sim, podemos, só que ele tem que ser então de um tom o mais semelhante possível com o da nossa base. Porque se vocês utilizarem um mais claro a pensar, a minha olheira é escura, eu vou usar o mais claro para contrariar. Não, nada disso. O corretor acaba por ser como se fosse uma base, mas com uma maior cobertura que vai-vos tapar mais. E quem tem umas olheiras extremamente carregadas, usa um bocadinho do neutralizador ou um corretor, por exemplo, com um subtom. No caso, vocês precisarem do neutralizador laranja, podem usar um corretor com um subtom assim mais para o pêssego, que vai-vos ajudar a neutralizar um bocadinho, ao mesmo tempo que, lá está, disfarça, uniformiza tudo. Por isso, não é por verem agora utilizar toda a gente assim aquela parte daqui do claro que vai funcionar com toda a gente. Por isso fica aqui a dica que essa coisa de usar assim o triângulo não foi propriamente uma técnica de correção de olheiras, é uma técnica de ajuda já a definir os contornos do rosto. Claro que poderá funcionar um 2 em 1 se vocês não tiverem problemas de papos, não tiverem problemas de olheiras muito cavadas. E se vocês tiverem umas olheiras muito carregadas, nunca vai dispensar o uso de um neutralizadorzinho aqui nesta zona para vos ajudar aí a ficar com as olheiras assim mais tapadinhas. Eu vou agora mostrar-vos em execução. Um lado eu vou utilizar aquela técnica de o corretor mais claro e do outro lado eu vou utilizar um corretor do tom da minha pele e vocês vão ver como é que fica um lado e como é que fica o outro, e assim é melhor porque vocês conseguem ter a percepção da diferença entre uma coisa e outra. Então é assim, no lado direito eu vou utilizar o corretor do tom da minha base. Para vocês podem aplicar com o dedo ou aplicar com um pincel. Eu vou agora bater com o dedo. Eu já apliquei base e ao aplicar a base eu apliquei logo um pouco por cima da olheira. Eu gosto de fazer isso porque ajuda-me logo a dar um bocadinho de cobertura à olheira e assim eu não necessito de tanto corretor. No entanto, lá está, peles também muito marcadas, é preciso ter cuidado porque peles que sejam maduras, quanto menos produtos nós colocarmos numa determinada zona, melhor, e produtos mais leves, por isso tenham atenção a isso. E como podem ver, eu utilizei o corretor só nesta zona e funcionou bem. Eu não estou com efeito olho panda, nem nada, porque lá está, o corretor é do meu tom da pele. É um tom muito semelhante à minha base e funcionou bem. Vê a diferença de um lado e do outro. Agora vou utilizar o corretor mais claro. Desculpem lá estar sempre a olhar ali para o lado, mas é para ver como é que a imagem está na câmera, se está focada, se não está. Porque eu estou sozinha, tenho que ter atenção a essas coisas. E vou agora esbater este. Mas este aqui, como é uma extensão maior, eu prefiro esbater com o pincel. E vocês vão ver que ele vai lá logo dar efeito do meu rosto. Parece que está mais fino deste lado do que deste.
Em ambas as situações, eu fiquei com as olheiras corrigidas, como vocês veem, mas este lado é aquela coisa, deu-me mais definição ao rosto. Mas no caso das minhas olheiras, elas não são profundas, nem são com papos, nem nada. Eu posso tanto fazer isto, como fazer isto mediante o aspecto que eu quero dar à minha maquilhagem. Há situações em que as pessoas não podem, se fizerem isto, vão estar a realçar ainda mais os papos, ou a parte encovada ainda vai estar mais realçada, por isso não é, mais uma vez, eu sei que eu estou-me a repetir, mas nunca é demais. Não é tudo o que nós vemos fazerem na internet que vai funcionar connosco. Mesmo aquilo que eu faço aqui em mim nos meus tutoriais não vai funcionar com todos vocês. E eu depois então utilizo um pozinho. Eu gosto muito daqui da NYX, o Can't Stop Won't Stop, na cor Light Medium, porque é assim um tom amareladinho, mas sem ser demasiado amarelo. Mas eu só coloco mesmo assim ao de leve com um pincel de esfumar. Eu começo por colocar assim batidinhas, assim com batidinhas, e depois tiro assim o excesso de pó e pronto, ajuda-me a fixar e evita que me acumule aqui nestas duas malditas linhas que eu tenho na olheira. Neste caso aqui que eu vos mostrei, eu utilizei ambos os corretores depois da base, mas há situações em que nós devemos utilizar o corretor antes. Quando é que isso acontece? Quando a base é em pó, mas o corretor que nós temos é líquido ou cremoso, porque devemos sempre colocar primeiro o cremoso e depois as fórmulas em pó para não começar a empapar. Claro que se vocês tiverem um corretor em pó que funcione bem, vocês podem utilizá-lo depois da base, mas se for a base em pó e se o corretor que vocês tiverem seja líquido ou cremoso, vocês têm que utilizar sempre antes da base. E lá está, se vocês tiverem uma base em pó, vocês não vão conseguir dar aquele efeito iluminado com um corretor cremoso, porque ele vai ficar por baixo e a base depois vai apagar um bocadinho esse efeito. Outra coisa, vejamos que vocês não devem utilizar aquele corretor assim aqui mais claro, porque a vossa olheira não permite, mas quando compraram um corretor não sabiam e compraram um corretor mais claro. Nesse caso sim, vocês devem de aplicar antes da base, porque ao aplicarem a base por cima, vai ajudar a uniformizar um bocadinho e vai ajudar a disfarçar mais essa situação. Outra situação em que temos que utilizar a base depois é no caso dos neutralizadores. A ordem é a seguinte: neutralizador, base e corretor e pó para fixar, ok? Fica aí essas dicas. Eu espero então que este vídeo vos seja útil. Se tiverem dúvidas deixem aí em baixo. Muito obrigada por assistir, beijo enorme e vemos no próximo vídeo.